My job tonight, I'm afraid, is not to expound Scripture. Mas o meu trabalho nessa noite, temo, não é exatamente expor a Escritura, But to expound error. mas expor o erro. The only conceivable justification for expounding error is to warn people against it. E a única ideia ou razão concebível para expor o erro é exatamente para prevenir e alertar sobre ele. I am always suspicious of people who develop a specialized ministry of expounding error. E eu sempre sou muito suspeito de pessoas que se especializam no ministério em expor sempre o erro. That is, one must first expound the truth and show people from Scripture what is the truth. Porque, na verdade, o que se deve fazer é expor a Escritura e mostrar ao povo qual é a verdade. And then from that vantage point to begin to show how it is possible to veer into unwise paths. Então, daquele ponto de vista agora, mostrar como é que devemos evitar o erro. There was a very famous pastor in England called Richard Baxter. Houve um grande pastor na Inglaterra chamado Richard Baxter. He told other pastors that if people came into their parishes, into their church areas, preaching a false doctrine of justification, E ele dizia então que se alguém viesse na sua igreja, os membros da sua igreja, pregando uma doutrina errada, por exemplo, sobre a justificação, the first responsibility was not to refute him, a primeira responsabilidade não seria refutar, but to preach up justification better than they. mas sim pregar sobre a justificação de uma forma melhor do que os ensinadores do erro. Having said that, however, it is remarkable how the Lord Jesus warns people against error. Mas, tendo dito isso, é impressionante como Jesus tantas vezes admoestou, alertou sobre o ensino do erro. How Peter and Jude warned people against error. Como Pedro e Judas alertaram sobre o erro, How the Apostle Paul warns against error. e como o apóstolo Paulo também fez isso, How the Johannine epistles warn against error, e como as epístolas joaninas alertaram contra o erro, and so forth. e assim por diante. One does not want to become a specialist in error. Uma pessoa não deve desejar se tornar um especialista em erro. But if one never warns one's congregation about errors, probably the congregations are sliding into them. Mas se um pastor não exorta a sua igreja contra o erro, há a possibilidade de que eventualmente venham a escorregar no erro. Now, I confess I'm facing another small problem tonight. E eu confesso estar aqui diante de um outro pequeno problema nessa noite. My sense is that there might be 50, 100, 150 of you Minha percepção é que talvez 50, talvez 100, 150 de vocês that have already done some serious reading in what is called the New Perspective on Paul. talvez sejam esses que tenham feito alguma leitura mais séria, mais objetiva sobre essa nova perspectiva paulina. And you folks want me to be quite detailed and to the point. E vocês que já leram vão desejar que eu seja bem detalhista quanto a isso. But that leaves another 12 or 1400 that don't have a clue what I'm talking about yet. Mas isso deixa com que outros 1.200, 1.400 que estão aqui não tenham ideia do que eu vá falar. So why should I bother warning you about an error that you don't even face? Então, por que eu deveria alertá-los sobre um erro que vocês nem sabem que vão enfrentar ou que não deverão enfrentar? In fact, sometimes you start expounding an error and people say, "Oh, I'd like to read more about that." E, na verdade, às vezes, ao expor um erro, as pessoas começam a pensar, então vou ler mais a respeito. And sometimes teachers do need to read up about errors that are beginning to become more popular. E, na verdade, muitas vezes, professores e líderes são aqueles que devem ler mais a respeito de erros que estão aí aparecendo, emergindo. All I would say is that until this becomes a serious problem in your area, do not spend much time on it. Mas o que eu quero dizer, a não ser ou até que esse erro se torne um problema sério aqui,
Não gaste demais o seu tempo sobre isso. In the course of the next few minutes, I will outline what the challenge is and also some of the resources for answering it. Então, nos próximos minutos, eu vou mostrar para vocês quais são os desafios lançados por esse erro e alguns recursos para trabalhar sobre isso. And I pray that most of you will never need them. E eu oro para que a maioria de vocês nunca precise desses recursos. But on the other hand, it's also important to be forewarned in case these things do wash over Brazil, and then you need to know where to look to Mas, find some answers. por outro lado, é importante que vocês sejam alertados de antemão, antes que isso venha e nos traga as devidas dificuldades. So, what is this new perspective on Paul? Então, o que é essa nova perspectiva paulina? Although the roots go back a long way, Embora as raízes disso sejam antigas, in some ways the origin of this movement was in a book published in 1977. as raízes, talvez, desse movimento mais fortes estejam num livro que foi publicado em 1977. It was written by E.P. Sanders, E foi escrito por um autor chamado E.P. Sanders, entitled Paul and Palestinian Judaism. chamado Paulo e o Judaísmo Palestino. Of its 450 pages, more than 300 were devoted to the Judaism of Paul's day, not to Paul himself. Das mais de 450 páginas, a maioria delas foi gasta para falar sobre o judaísmo e não sobre Paulo. What he argued was, first, O ponto dele era o seguinte: primeiro, that the Judaism of Paul's day was not guilty of endless legalism, as many Protestants in the West think. que o judaísmo da época de Paulo não pode ser taxado e acusado do extremo legalismo, como a maioria de nós na igreja ocidental pensa. He knew the primary sources very well. Ele conhece muito bem as fontes primárias. And from these sources, he argued that first century Jews were not legalists who thought that you could get into heaven by having enough good works. E ele então, baseado nessas fontes primárias, ele alega que os judeus do primeiro século não eram legalistas ao ponto de dizer e pensar que alguém pudesse chegar ao céu pelas obras. Instead, he argued, they belonged to a pattern of religion that he called covenantal nomism. Por outro lado, ele diz então que eles pertenciam a um padrão de religião da época que hoje é conhecido por nomismo pactual. Nomism has to do with the law. Nomismo tem a ver com a lei. So covenantal nomism is an approach to the law that is based on a certain covenantal understanding. Então, o nomismo pactual é uma abordagem da lei que parte de uma visão do pacto. He argued that in the understanding of virtually all first century Jews, Então ele argue que na compreensão da maioria daqueles judeus ali do primeiro século, Jews entered the covenant and took on the responsibility of the law out of grace. os judeus então entravam no pacto, entravam na aliança e tomavam a responsabilidade de guardar a lei por causa da graça. God chose Israel Deus é quem escolheu Israel, out of grace. por graça. After all, Jews believed Deuteronomy 7 and Deuteronomy 10. Afinal de contas, os judeus acreditavam em Deuteronômio 7 e Deuteronômio 10. These chapters insist that God loved Israel because he loved her. Esses capítulos insistem que Deus ama Israel porque Deus ama Israel. But although Israel was chosen by grace, they maintained themselves in the covenant by works. Mas, embora então Deus haja escolhido Israel pela graça, ele se mantém na aliança pelas obras. Sanders argued that the big difference between Paul and
his unconverted Jewish rabbi friends Então Sanders insiste que a diferença entre Paulo e os seus amigos judeus não convertidos ao cristianismo was not grace versus law. não era a graça versus a lei. He says that Paul himself is a covenantal nomist. E ele então chega a afirmar que o próprio apóstolo Paulo é um nomista pactual. That is, he says, Christians understand that they're received in the new covenant by grace, but they must maintain themselves in it by works. Então, em outras palavras, é dizer que os cristãos, que Paulo entendia que os cristãos entravam na aliança pela graça, mas se mantinham na aliança pelas obras. So in Sanders' understanding, both unconverted Jews and Paul, a converted Jew, are both covenantal nomists. Então Sanders diz que tanto Paulo, que é um judeu convertido, quanto os judeus não convertidos ao cristianismo são nomistas pactuais. So what's the difference between them? Então qual a diferença entre os dois? The difference between them, he says, is not law versus grace. Então a diferença que existe entre eles, diz Sanders, não é a lei versus a graça, but rather that the Christians believed that Jesus really was the Messiah and the Jews didn't. mas antes que os cristãos acreditavam que Jesus era mesmo o Messias, enquanto que aqueles judeus não acreditavam nisso. In other words, according to Sanders, the big dispute between Jews and Christians in the first century was Christological. It had to do with the doctrine of Christ. Então, em outras palavras, afirma Sanders que a grande diferença entre judeus e cristãos do primeiro século é a diferença cristológica. Now, for a variety of reasons, this book had a huge impact in the world of English language Protestant scholarship. E por alguma razão, ou por várias razões, esse livro acabou tendo um grande impacto nos países de língua inglesa quando ele foi publicado. And it needs to be said that part of his argument was right. E é preciso dizer que parte da sua argumentação estava correta. It was a small part, but it was an important part. Uma parte pequena, mas uma parte importante. He pointed out that many writers who try to describe first century Judaism Ele apontou que vários escritores que tentavam descrever o judaísmo do primeiro século use sources in Judaism that come from the 4th and 5th century AD. acabavam usando fontes que descreviam o judaísmo do quarto e do quinto século depois de Cristo. For example, some of these sources were drawn from the Babylonian Talmud, 4th, 5th century AD. Por exemplo, várias dessas fontes de estudo eram do Talmud babilônico, cerca de 450 anos depois de Cristo. In the Talmud, you can find passages in which it is argued that on the last day, No Talmud, você pode então encontrar passagens que argumentam que no último dia, a person is permitted to enter into the new heaven and the new earth or not, depending on whether all of his good deeds outweigh all of his bad deeds on a scale. dizendo que uma pessoa entra ou herda o novo céu e a nova terra baseado na escala, na balança das suas boas obras ou na falta delas. That is a classic legalist approach to salvation. E esse é uma abordagem clássica, legalista da salvação. Pure works. Puras obras. You get in if you're good enough. Você entra se você for bom o suficiente. But this image of a balance with good works measured against bad works, you cannot find in any Jewish source in the first century. That's 4th and 5th century AD. Mas esse equilíbrio entre boas obras e más obras, você não consegue encontrar em nenhuma fonte de estudos do primeiro século da era cristã, mas só lá no quarto século, quinto século. It would be like trying to determine thought in the 16th century by reading 20th century literature. É como tentar descobrir qual era o pensamento do século XVI lendo literatura do século XX. E.P. Sanders was very good at exposing such historical fallacy.
Então, E.P. Sanders foi muito bem sucedido em expor essa falácia no pensamento histórico. If you're going to talk about what first century Judaism is like, you must use first century Jewish sources. Então, se você vai falar a respeito do judaísmo do primeiro século, você tem que usar fontes do judaísmo do primeiro século. In that sense, he was right. E nesse sentido, Sanders estava correto. And it was an important corrective to some Protestant scholars, especially, it needs to be said, German Lutherans. E então isso foi um bom corretivo para determinados estudiosos evangélicos, especialmente os alemães, luteranos alemães. Now, much later, people began to show where Sanders was wrong. Mas mais adiante, os estudiosos começaram a mostrar aonde Sanders estava errado. One of the places where nowadays most scholars recognize that Sanders was just plain wrong E um desses pontos nos quais hoje é reconhecido que Sanders estava absolutamente errado was his tendency to speak all the time about first century Judaism as if all of its branches were exactly the same. Por exemplo, é a sua tendência de falar sobre o judaísmo do primeiro século, como se o judaísmo do primeiro século fosse idêntico em todos os lugares. And that they all fell into this one rubric called covenantal nomism. E então todo o judaísmo de todos os lugares acabava debaixo desse nome, nomismo pactual. But just as Protestantism in Brazil today is incredibly diverse, Mas assim como o protestantismo do Brasil tem uma diversidade incrível, so Judaism in the first century was incredibly diverse. assim também o judaísmo do primeiro século tinha toda essa diversidade. Some friends of mine with me put together a book of 600 pages. Eu e alguns amigos, então, ajuntamos e escrevemos um livro de mais ou menos 600 páginas, You don't want to read it. que você não quer ler, It's full of Aramaic and Hebrew and Greek. cheio de aramaico, grego e hebraico. But what we have done is gone through all the first century Jewish sources that we can find. Mas então o que nós fizemos foi passar por todas as fontes do primeiro século sobre o judaísmo, To show how incredibly diverse first century Judaism was. para mostrar como esse judaísmo do primeiro século era diversificado. Some forms of it could usefully be called covenantal nomist. E algumas dessas formas, então, poderiam ser chamadas de nomismo pactual. But others, quite frankly, really did hold to some kind of justification by works. Mas outras, francamente, elas eram claramente apontadas para a justificação pelas obras. Now, all of this is just background. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é pano de fundo. But because of the influence of Sanders' work, Mas por causa da influência do trabalho de Sanders, a number of biblical scholars began to argue along this line. vários estudiosos bíblicos começaram a usar essa linha de argumentação. If covenantal nomism was everywhere in the Jewish world in the first century, Se o nomismo pactual estava espalhado por todos os lugares no judaísmo do primeiro século, then Paul himself, coming from that background, would necessarily think along those lines. então o próprio apóstolo Paulo, sendo um judeu, também seguia aquela linha de pensamento. And so they began to argue that if you reread Paul's letters carefully, Então eles argumentavam que se você começasse a reler cuidadosamente as cartas de Paulo, he really isn't arguing for grace against works the way we usually think of it. você vai perceber que Paulo não estava arguindo sobre esse debate da fé versus as obras. He's arguing for something a wee bit different. Ele então estaria argumentando por alguma coisa que era um pouco diferente. There was a very influential British scholar by the name of James Dunn. E então um outro muito influente estudioso com o nome de James Dunn, Dunn argues that what Paul is trying to tear down in Judaism is not exactly salvation by works. ele então começa a argumentar que
o que Paulo está lutando contra nos seus escritos não é salvação pelas obras. What he is trying to tear down instead is what he calls boundary markers. Mas o que ele está então tentando lutar contra, Paulo está tentando lutar contra, são as fronteiras. For example, he says, read Galatians. E ele então diz, por exemplo, leia Gálatas. He talks about kosher food. Ele fala sobre a dieta judaica, sobre a comida kosher. He talks about circumcision. E fala sobre a circuncisão. Elsewhere, he talks about the Sabbath. E fala sobre o sábado. These are not deeply moral issues by which you gain special benefit to get into heaven. E esses não são assuntos morais profundos através dos quais você ganha benefícios para entrar no céu. Things like kosher food and circumcision and Sabbath are boundary markers. Na verdade, coisas como a dieta e a circuncisão, essas são, na verdade, fronteiras que precisam ser avaliadas, vistas, seguidas. That is, they are forms of religious practice that define Judaism by establishing boundaries around it. Ou seja, são práticas religiosas que definem o judaísmo, então, tecendo as suas fronteiras. But the Apostle Paul, he says, is trying to build a church made up of Jews and Gentiles. Mas o apóstolo Paulo está tentando construir uma igreja que é feita de judeus e gentios. So he's trying to tear down the boundary markers. E então o que o apóstolo Paulo está tentando fazer é derrubar essas fronteiras. Not because he's trying to protect grace over against law. Não porque ele está tentando proteger a graça ao contrário, ao invés da lei. But because as long as the boundary markers are in place, Jews will be distinct from Gentiles. Mas porque enquanto esses marcadores de fronteira estiverem presentes, os judeus estarão separados dos gentios. So Dunn wrote several commentaries and other books trying to argue this line right through many of the Pauline letters. Então James Dunn escreveu vários comentários e artigos tentando argumentar que esse seria o princípio paulino. Now, before I track out what happened next, então, antes de dizer o que aconteceu logo depois, I need to tell you that today Dunn has largely softened all of this. eu preciso dizer que Dunn já se retraiu de muito dessas ideias. He followed this line very strongly for about 25 years and influenced a very large number of people. Por cerca de 25 anos, ele foi muito estrito seguindo essa linha de pensamento, mas depois disso ele parou. But eventually, enough people showed how often Paul talks about sin. Mas porque eventualmente muitas pessoas começaram a mostrar como o apóstolo Paulo falava sobre pecado, about justice, sobre justiça, about the wrath of God, sobre a ira de Deus, about condemnation, sobre condenação, about the need for forgiveness, sobre a necessidade de perdão, about a person's right standing with God. sobre a forma de alguém estar diante de Deus. That eventually even he could see that an analysis almost exclusively in terms of boundary markers was just too narrow. Então, eventualmente, o próprio Dan começou a ver que a sua ideia de que todas aquelas coisas eram só marcadores de fronteiras, que aquilo lá era uma ideia muito tênue, muito pequena. So today, Dunn has a slightly revised view. Então, hoje, Dan tem uma visão revisada daqueles pensamentos. At least he pretends that it's only a slightly revised view. In fact, it's a massive revision. Na verdade, ele tenta dar a entender que seja uma pequena modificação do seu pensamento original, mas na verdade foi uma mudança radical que ele He fez. acknowledges that Paul is interested in righteousness and forgiveness and relationship with God. Ele então admite que Deus está interessado em justiça e em relacionamento com Deus.
All Dunn was trying to do, he now says, was remind people that there were sociological dimensions, there were boundary marker effects that were out there. E então disse que tudo que ele estava tentando fazer naquele período era lembrar que havia essas fronteiras sociológicas aí no pensamento de Paulo. Now, if that is all that he had said 30 years ago, he wouldn't have caused any fuss. E se isso fosse tudo que ele queria dizer 30 anos atrás, ele não teria causado tanta movimentação. Because clearly, the law of God, under the terms of the Old Covenant, does include some things that mark out the Jews by a certain kind of boundary. Porque, de fato, a lei do Antigo Testamento, ela servia para marcar essa separação, essa fronteira dos judeus com os demais. If he had argued that we were overlooking some of those elements and needed to give them a little bit more prominence, nobody would have got into a debate with him. E se ele tivesse dito que nós precisávamos então olhar com mais cuidado para aquelas coisas, ele não teria causado esse debate que causou. In my view, he still puts a bit too much emphasis on that side. Para meu ver, ele ainda continua colocando muita ênfase nesse lado. But it is only a matter of emphasis now, not the complete denial that he had at one point in his writings. Mas é só uma questão de ênfase que ele dá agora e não como no começo uma completa negação como ele fazia. Now, we speak of the new perspective on Paul. Então nós falamos dessa nova perspectiva paulina. In fact, it would be more accurate to speak of the new perspectives, plural, on Paul. Na verdade, seria mais correto falar das novas perspectivas paulinas. Because it's not as if everybody follows Dunn, let's say, it's not as if everybody follows Sanders, then Dunn. Porque não é como se todas as pessoas depois estivessem seguindo a Sanders e a Dunn. But Sanders and then other authors. Mas Sanders e outros autores vários. I won't try to track out a survey of these people. E eu não vou tentar aqui passar uma lista dessas pessoas todas. Except to mention one man who is the most influential of all of them. Mas exceto mencionar um desses estudiosos que é o mais influente de todos eles. His name is Tom Wright. O nome dele é Tom Wright. Now, I need to tell you frankly that these men that I mention are all men that I know. E eu preciso dizer, francamente, esses homens todos são pessoas que eu conheço. We meet at professional meetings and that sort of thing. Nós nos encontramos em atividades profissionais. And in Tom's case, we were exact contemporaries in England. E, na verdade, no caso de Tom, nós fomos contemporâneos quando eu vivi ali na Inglaterra. While I was studying at Cambridge, he was studying at Oxford. Quando eu estava estudando em Cambridge, ele era um aluno em Oxford. We used to meet together in the summer and attend conferences together. E no verão nós costumávamos nos encontrar e ir a diversas conferências juntos. And in those days, he held a theology very similar to my own. E naqueles dias ele tinha uma teologia muito similar à minha. I could tell you some of the steps that have led him to move in different patterns. E eu poderia até lhe contar alguns passos que ele deu que fizeram com que ele se movesse nessa direção. But although that would be interesting, it might be a wee bit personal. Mas embora isso possa ser interessante, pode se tornar muito pessoal. Moreover, I need to tell you that some of his published material is simply superb. E ainda tenho que dizer para você que alguns dos materiais que ele publicou são excelentes. I have done university missions now for 35 years. Já por 35 anos eu tenho trabalhado com missões universitárias. About 20 years ago, Tom published a little book called Who is Jesus? Há cerca de 20 anos atrás, o Tom publicou um livro chamado Quem é Jesus? It was a refutation of a number of screwball ideas that were circulating at the time. Foi uma refutação de um bando de malucos que na época falavam coisas estranhas a respeito de Jesus. I have no idea how many copies of that book I gave away. E eu não tenho ideia de quantas cópias daquele livro eu distribuí. It's dated now, it's not worth circulating. E hoje já parou a sua circulação. But at the time it was very good. Mas naquela época era muito bom.
Moreover, he has written a book with the title The Resurrection of the Son of God. E ainda mais, ele escreveu um outro livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus. At 800 technical pages, it is probably the best book on the resurrection in the last 100 years. Um livro de 800 páginas de material técnico, que é provavelmente o melhor escrito sobre a ressurreição de Jesus nos últimos 100 anos. So if you now hear me criticizing him, Então agora, se você me ouve criticá-lo, you must understand that I'm criticizing a friend você precisa entender que eu estou criticando um amigo. and someone whose work in several respects I admire greatly. E uma pessoa que em muitas áreas eu admiro. Moreover, he is absolutely terrific in debate. E ainda mais, ele é fantástico num debate. He's a brilliant lecturer. É um palestrante brilhante. He can hold a vast crowd for a long time and you hang on his every word. E ele é capaz de manter a atenção de uma grande multidão por um grande tempo e todo mundo fica lá fixado. Mind you, if I may dare say so, that's also what makes him dangerous. Também posso dizer o seguinte: If he were a boring lecturer who put you to sleep, se ele fosse um palestrante muito chato que coloca todo mundo para dormir, and if all the paragraphs he wrote were boring, e se todos os parágrafos fossem chatos, I wouldn't spend any time answering him. eu não gastaria tempo nenhum respondendo a ele. But it's precisely because he's a first-class writer and a first-class lecturer that he has, in my judgment, become dangerous. E exatamente porque ele é um palestrante de primeira classe e um escritor de primeira classe, que na minha opinião, ele se torna alguém perigoso. In other words, if you are going to be discerning, don't be snookered, don't be taken in just because somebody is a gifted communicator. Então, se você for colocado no canto, não é, na sinuca de bico, como se diz, não se intimide. So what does Tom Wright hold and teach on these matters? E o que é então que Tom Wright ensina a respeito dessas coisas? Well, let me give you his views, first of all, from about 25 years ago, because they too have changed. Primeiro quero falar da visão dele, cerca de 25 anos atrás, a visão que mudou. Influenced as he was by E.P. Sanders and other writers about that time, Influenciado como foi por E.P. Sanders e outros da época, he came to argue several important things. ele começou a argumentar várias coisas importantes. Some of them have to do with his understanding of the exile and exactly what Jesus was preaching about the exile. Algumas têm a ver com o exílio e o que é que Jesus pregava a respeito do exílio. Those are a very important part of his thought, but for convenience tonight, I'm going to set them aside and just stay on Paul. E esses dois temas são muito importantes no pensamento dele, mas por questões de tempo hoje vou deixar de lado. Wright argued that for Paul, justification is God's declaration that his people are in the covenant. Para Wright, a declaração paulina de que a respeito da justificação é o fato de que Deus está declarando que o seu povo pertence à aliança. Let me repeat that, it's very important. Deixa eu repetir, é muito importante. For Wright, justification is God's declarative act by which believers are said to be in the covenant. Para Wright, a justificação é a declaração divina de que os crentes pertencem à aliança, ao pacto. You can see that this belongs to the heritage of covenantal nomism. Então você pode perceber que isso está ligado a essa herança do nomismo pactual. Moreover, Wright says that this declarative act of God is not once for all at the beginning of your Christian experience. Mas ainda, Wright diz que essa declaração não é uma declaração feita de uma vez por todas no começo da experiência de um cristão. But that it is God's ongoing declaration
throughout the Christian's life that he or she is in the covenant. Mas é a declaração contínua de Deus através da vida de uma pessoa de que ele ou ela pertence a essa aliança. Clearly, what this means is that there are two differences between Wright's understanding of justification and the understanding of justification that we've been expounding here. Então, isso implica que existem duas diferenças fundamentais entre o pensamento de Wright sobre a justificação e a justificação que nós estamos aqui expondo. The thing that both views have in common is that in both cases we say that justification is God's declarative act. O que há de comum entre os dois pensamentos é que a justificação é um ato declarativo de Deus. But we insist that the Bible says that it is God's declarative act that because of Christ's work we are just. Mas nós insistimos que é um ato declarativo de Deus que, por causa da obra de Cristo, Deus declara que nós somos justos. Whereas he said that it was God's declarative act by which we are declared to be in the covenant. Enquanto que a ideia de Wright é que Deus faz esse ato declarativo de que nós estamos na aliança. Thus, the crucial thing is what community you belong to. It's an ecclesiological outlook. Então, o ponto focal aqui é o ponto eclesiológico, ou seja, a que comunidade você pertence. Rather than whether or not you are right with God. Rather than whether or not you are right with God. E não se você está justificado diante de Deus ou não. The second difference is that we insist that Paul teaches, that Luke teaches, both that when you are justified it is instantaneous and for all of life. E também nós insistimos que isso está na teologia de Paulo e de Lucas, que uma vez que alguém é justificado, essa justificação é instantânea e de uma vez por toda para toda a vida. Once for all, but with ongoing implications. Feita de uma vez por todas, com implicações permanentes. Whereas he argues that it's not once for all, but is an ongoing declaration of God for his people. Enquanto ele insiste que não é um ato feito de uma vez por todas, mas é uma declaração contínua, que continua sendo feita. Now, once again, it has to be said that there are a lot of responses that have been given to Wright. E então, precisa ser dito que muitos responderam a Wright. And nowadays he has modified his own definition. E ele então agora acabou por modificar a sua própria definição. Quite a number of people have said, Tom, dear Tom, don't you see how much righteousness itself is at issue, not just whether or not you're in a certain covenant community? Você não percebe? Vários disseram, Tom, querido Tom, você não percebe o quanto isso coloca em jogo a justificação? Você não percebe como a Escritura fala da justificação e não de pertencer à aliança ou não? Don't you see that there is an emphasis in Paul on averting the wrath of God? Você não percebe a ênfase de Paulo em retirar a ira de Deus? And being declared righteous before God? E ter sido declarado justo diante de Deus? So today, Tom has modified his definition. Então hoje o Tom mudou a sua definição. Now he puts it something like this. Hoje ele coloca mais ou menos da seguinte forma. Justification is that declarative act of God A justificação é aquele ato declarativo de Deus, by which you are declared just and in the covenant. pelo qual você é declarado justo e agora alguém que pertence à aliança. So, to put it nicely, he wants his cake and eat it too. E então agora ele, para colocar de uma maneira mais branda, não é? Ele quer o bolo e ele faz o bolo e quer comê-lo. That is, he wants to combine the classic, I would say, Pauline definition with his own. Ou seja, ele quer combinar a definição paulina clássica com a sua própria definição. The problem is that in all of his subsequent books, O problema é que em todos os seus livros subsequentes, after he has conceded that the classic
view has some text that might justify it, Depois dele ter concedido o fato de que a definição clássica poderia estar em alguns textos da Bíblia, after he has spent 4 or 5 pages saying, yeah, there's something to this justice business, então depois de gastar 4 ou 5 páginas dizendo, ok, essa ideia de justiça está bem, he spends the next 200 or 300 pages doing the old thing anyway. ele acaba fazendo ou escrevendo as outras 200 ou 300 páginas em cima da velha definição. And if you say, Tom, where's the emphasis on justice? E aí se você pergunta, Tom, onde está a ênfase sobre a justiça? He tends to reply, look, it's right there. I've got it on my pages here. I'm not denying any of that. E ele diz, olha, está aí nas primeiras páginas do meu livro, é só você olhar. And formally, that's true. E, na verdade, é verdade. But in terms of what he is emphasizing, what is the center of his thought, what he's pushing all the time, it is the old unreconstructed Tom that is coming across. Mas, na verdade, o que acontece, o que ele enfatiza, o que ele empurra na sua literatura, é aquela velha definição, aquele tom ainda não reconstruído. He has another element to his thought that has to be mentioned. Existe uma outra face do seu pensamento que precisa ser mencionada. This justification of which we've been speaking with his new definition, Essa justificação da qual temos falado com a sua nova definição, which he denies is a once for all thing, o que ele nega é de uma vez por todas. he nevertheless says, rightly, that it is grounded in what Christ did on the cross. Por outro lado, o que ele corretamente afirma é que isso tem base naquilo que Cristo fez na cruz. But then he argues that at the last day, Mas então ele argumenta que no último dia, when it comes to whether or not God will allow you into the new heaven and the new earth, quando chegar o ponto em que Deus vai permitir ou não que você entre para o novo céu e a nova terra, you need, as it were, to be justified again. There is a final justification. você vai precisar, como se fosse necessário, de uma outra justificação, que seria a justificação final. Or to put it another way, what is the basis on which God will declare you just and allow you into his new heaven and new earth on the last day? Ou seja, para colocar em outras palavras, como é ou qual é a base pela qual Deus vai permitir que você entre ou não entre no novo céu e na nova terra no último dia. And here he says, and this is a direct quotation, E aqui ele diz, e isso é uma citação direta, that at this final justification, que we will be nessa- justified on the basis of the whole life lived. que nessa justificação final, ela será feita sobre a base da vida completa que você viveu. Which for him includes what Christ has done and our confidence in him, Que para ele inclui o que Cristo fez e a nossa confiança nele, but it also includes the works that we produce out of the grace that we've received from him. This is the basis of our entrance into the new heaven and the new earth. mas que também inclui as obras que nós fizemos, que partem da graça que recebemos, e isso acaba servindo então como a base para sermos admitidos ou não no novo céu e na nova terra. In my view, this is not only false but hugely dangerous. E na minha visão, isso não é apenas falso, mas tremendamente perigoso. Now, in English-speaking scholarly circles, Então, nos círculos acadêmicos de fala inglesa, for about 25 years, this nexus of new perspectives held dominant influence in most New Testament scholars. por cerca de 25 anos, essa ideia, esse pensamento exerceu uma grande influência. But I should tell you that today it is a waning influence. Mas hoje eu posso dizer que é uma influência bem capenga. This is because of the publication of quite a lot of books now that have refuted both Dunn and Wright, line by line, exegesis by exegesis. E isso é devido ao fato de que várias publicações foram escritas refutando tanto Tom quanto Dunn, linha por linha, exegese por exegese. Let me mention some authors.
Deixe-me mencionar alguns desses autores. Unfortunately, they have all written in English or other European languages. They have not written in Portuguese. E eles foram escritos, obviamente, em inglês ou outra língua europeia e não estão em português. But I'll mention them in case some of you, in fact, pick up enough English that you want to pursue it. Mas menciono caso algum de vocês tenha interesse em estudar o assunto. The best overall survey is by Stephen Westerholm. A melhor pesquisa feita sobre tudo isso foi por um estudioso chamado Stephen Westerholm, In a book called Perspectives Old and New on Paul. num livro chamado Perspectivas Novas e Antigas sobre Paulo. This one is not easy reading, but it is very accurate. Não é uma leitura fácil, mas com certeza muito acurada sobre o assunto. There is a Korean scholar by the name of Seyoon Kim. Existe um outro estudioso coreano de nome Seyoon Kim, Who has done some excellent work on the understanding of sin in Paul. que fez trabalho excelente na compreensão do conceito de pecado em Paulo. There are two books written by an American called Guy Prentice Waters. Existem dois livros excelentes escritos por um americano chamado Guy Waters. Guy Waters Guy Prentice Waters. Printers. Yeah. One of those funny names. If they only had decent Portuguese names, Yeah. life would be simpler. Nome confuso. Se fosse um nome português era mais fácil. And his work is really from a systematics perspective, but it is at a fairly easy introductory level. O seu trabalho é na área de sistemática e é uma leitura bem acessível. Ridiculously complicated. E outro ridiculamente complicado Are two volumes that two or three others and myself edited, called são outros dois livros que eu e mais outros editamos, listen, even the title is bad. que até o título é ruim. Justification and Variegated Nomism. Yeah. You don't want to know. Justificação e nomismo variegado. So the first volume is all about first century Judaism, O primeiro volume é sobre o judaísmo do primeiro século and the second volume is all about Paul. e o segundo volume é todo sobre Paulo. The only reason I mention it here is because I know that some of you are seminary teachers and the like, and you might want to have access to some of it. E a única razão de eu mencionar isso aqui porque alguns de vocês são professores de seminário e podem ter algum interesse. The book that has sparked the most recent flurry of debate E o livro que levantou mais as chamas desse debate recentemente is by John Piper. foi escrito por John Piper. He will be preaching here, I understand, in 2 more years. E ele estará aqui pregando, eu acredito, em 2 anos. And I'm sure that some of his books have been translated into Portuguese. E eu tenho certeza que alguns dos seus livros já estão em português. This book is called The Future of Justification. Esse livro é chamado O Futuro da Justificação. This is an important book. E esse é um livro importante. It's not too long, Não é muito longo. and John wanted to be so careful that he gave the first draft of his writing to Tom Wright so that Tom could look it over. E o John é tão cuidadoso que o primeiro rascunho do seu livro ele deu ao próprio N.T. Wright para que olhasse. Tom replied to John with 11,000 words of criticism. E então o Tom respondeu ao Piper com 11.000 palavras de críticas, Which John took into account to produce a book that was as careful and as accurate as he could make it. E então John pegou toda aquela crítica e fez um livro acurado e bem cuidadoso sobre o assunto. Since then, Tom has replied with his own book. E desde aquela época, então, o Tom respondeu ao livro do Piper. His book is called Justification, God's Plan and Paul's Vision. E o livro do Wright chama-se Justificação, o plano de Deus e a visão de Paulo.
with all respect, I don't think that Tom is as careful in dealing with John as John is in dealing with Tom. E com todo respeito, eu não creio que o Tom é tão cuidadoso em trabalhar com o pensamento do Piper, como o Piper foi cuidadoso em trabalhar com o pensamento do Tom. Tom tends to paint with a broad brush and dismiss people. Na verdade, o que Tom faz é fazer uma pintura com uma brocha. E aí então apaga as pessoas. And simply respond without all the detailed exegesis that John provides. E então ele responde sem a exegese detalhada como o Piper faz. If you read English blogs, se você tem o costume de ler blogs em inglês, there are two on Tom that are superb. Existem 2 textos sobre Tom que são fantásticos. From a systematic perspective, there is a series of blogs by Paul Helm. Da perspectiva da teologia sistemática, existe uma série de postagens que foram feitas por Paul Helm. His blog is called Helm's Deep. E o blog do Paul Helm é chamado Helm's Deep. Helm's Deep. There is a shorter but penetrating critique of Tom by Kevin DeYoung. E existe um outro autor, Kevin DeYoung, que escreveu mais resumidamente, mas que é muito agudo na sua crítica ao pensamento do Wright. His blog is called DeYoung, Restless and Reformed. O blog dele é chamado The Young, Restless and Reformed. Traduzindo, os jovens e incansáveis e reformados. Now, I have to tell you, I have pages and pages and pages of notes on the exegesis here. E eu podia dizer para vocês que eu tenho aqui várias páginas de exegese aqui. But I spare you everything so that you can have Mark Dever in a few minutes. Mas eu vou salvar vocês, para que vocês possam ouvir daqui a pouco o Mark Dever. Let me conclude by simply laying out several pastoral implications very quickly of the new perspective on Paul according to Wright. Deixe-me então encerrar apontando para vocês várias perspectivas pastorais necessárias que são decorrentes desse tipo de pensamento do Wright. Number 1. Primeiro, the loss of once for all justification. As leis da justificação de uma vez por todas, although Tom Wright doesn't mean it to sound like medieval Catholicism, embora o Tom Wright não queira que elas pareçam com o catolicismo medieval, for those who understand how the medieval Catholic view of justification worked out in people's lives, it sounds awfully similar. Para aqueles que conhecem como a visão medieval do catolicismo sobre a vida dos crentes, como elas eram horríveis, quando você lê uma e outra, você sabe que elas são muito similares. Number 2. Segundo, the view held by Tom on final justification has visão horrible implications for the doctrine of assurance. A visão de Tom sobre a justificação final tem consequências horríveis sobre a doutrina da segurança final ou da perseverança. I mentioned that one briefly at the round table. E eu mencionei isso rapidamente na nossa mesa redonda. Number 3. Terceiro, his view tends to generate a certain view of rewards. Terceiro, a sua visão tende a gerar uma certa ideia de recompensa. Now, the doctrine of rewards in the New Testament needs to be worked into the doctrine of justification very carefully. A ideia ou a doutrina da recompensa ou do galardão, ela precisa ser trabalhada coerentemente com a doutrina da justificação. It would take me too long to attempt it now. Tomaria muito tempo para tentar fazer isso. But I pass on to you an illustration from C.S. Lewis. Mas eu quero só lhes dar uma ilustração que vem de C.S. Lewis. C.S. Lewis pictures two men. Ele monta a figura de 2 homens.
One man goes down to the red light district in town because he wants to find a woman. Um deles vai para a zona do meretrício numa cidade porque quer encontrar uma mulher. He pays his money and he gets his woman. Ele paga o dinheiro e tem aquela mulher que ele quer. He has his reward. Ele recebeu a sua recompensa. The other young man courts a young woman with honor and dignity and respect. O outro jovem, ele então faz a corte respeitosa de uma jovem mulher. He wins her trust and love. E ele então ganha a confiança e o amor daquela mulher. The two families get to know each other. As duas famílias se conhecem. And eventually there is a wonderful wedding. E eventualmente então acontece um casamento maravilhoso. And he has his reward. E ele recebe a sua recompensa. What's the difference? Qual a diferença? They both have a reward. Ambos recebem a recompensa. Lewis says that in the first case, Lewis diz que no primeiro caso, the payment and the reward are so incommensurate that the transaction is obscene. ele diz que o pagamento e a recompensa são tão sem medida que o que acontece é obsceno. In the second instance, Na segunda instância, no segundo caso, the reward is nothing other than the consummation of a relationship. a recompensa é nada mais do que a consumação de um relacionamento. And for Christians, that relationship is established entirely in grace. E para um cristão, esse relacionamento é estabelecido de forma completa na base da graça. One more thing. I could mention many. I'll mention one more thing and I'm done. E eu vou falar uma coisa só e vou encerrar. I think that Wright's views finally distort his entire reading of the Bible and of the gospel. Eu creio que a visão do Wright, de maneira final, distorce toda a sua visão do Evangelho e da Bíblia. Now that is a huge charge, and I make it not easily or happily, but with a great deal of thought. E essa é uma acusação pesada que eu estou fazendo aqui, e eu não a faria se não soubesse. About 2 years ago, I heard Tom again give one of his brilliant surveys of the whole Bible. Há cerca de 2 anos atrás, eu ouvi de novo o Tom dar uma palestra sobre um panorama bíblico. Let me give you a survey of a survey. Deixe-me dar um panorama do panorama. In the beginning, God made everything good. No princípio, Deus fez todas as coisas boas. But we human beings rebelled. Mas nós, seres humanos, nos rebelamos. We corrupted our relationships and we corrupted nature. Nós corrompemos os nossos relacionamentos e corrompemos a natureza. Everywhere we went, we established death. Todo lugar que tocamos, estabelecemos a morte. Whatever we touched, we corrupted. Tudo que tocamos, corrompemos. And there were entailments of all of this. E existem as consequências de tudo isso. War, Guerra, rape, estupro, lust, luxúria, bitterness, amargura, broken families, famílias quebradas, nation against nation, nação contra nação, tribe against tribe, tribo contra tribo, and even the very destruction of the earth that God put us on to serve as stewards. e até a própria destruição da terra na qual Deus nos colocou para servirmos como mordomos. Even when God called forth a new nation, the Israelites, they simply compounded the sins all over again. E até quando Deus chama uma nova nação, Israel, tudo que eles fizeram foi repetir aqueles pecados todos. But God, in His mercy, Mas Deus, na sua misericórdia, began to intervene in this lost and rebel breed. começou a interferir nessa raça, nessa linhagem perdida e corrupta. For example, He sent Abraham. Por exemplo, ele enviou Abraão, He sent Moses in the giving of the law. e enviou a Moisés e a lei.
He sent the prophets. Enviou os profetas. God intervening to call men and women back to himself. Deus intervindo para chamar homens e mulheres de volta para si. So loving and gracious is he that in the fullness of time he sent his own son. E tão amável e bondoso ele é, que na plenitude dos tempos enviou o seu próprio filho. And his son, by dying, crushed death. E seu filho na morte destruiu a morte. His son, by dying, destroyed the devil's works. E seu filho na morte destrói a obra do diabo. And now new resurrection life has already begun. E agora nova vida na ressurreição já começou. And we are called to serve this King, King Jesus, E nós somos chamados a servir esse rei, o rei Jesus. until the final day when there will be a new heaven and a new earth. Até o dia final, quando haverá um novo céu e uma nova terra. Do you want to say amen? Amém? Amém? What is missing? O que está faltando? Do you see this entire picture which can be preached with power and imagination? Você vê todo esse quadro que pode ser pregado com poder, com imaginação. Pictures all of the sin in corroded horizontal relationships. Que pinta todo o quadro em um cenário horizontal. There is no sense in which this sin is an offense to God. Não há qualquer sentido em que o pecado dessa humanidade é uma ofensa a Deus. There is no sense in which this God stands over against us not only in love, but in wrath. Não há qualquer sentido aqui em que Deus não só agora está ofendido, mas Ele agora está irado. Even though the Bible speaks of the wrath of God more than 600 times. Mesmo que a Bíblia fale da ira de Deus mais de 600 vezes, isso não aparece nessa So exposição. God is presented as someone who is coming in to fix our mess. Então Deus é apresentado como alguém que vem arrumar nossa bagunça. And at one level that is true. E num certo sentido isso é verdade. But the heart of our mess is that God himself is against us. Mas o coração dessa bagunça é o fato de que Deus está contra nós. And what I have tried to show you, what Mark Dever has tried to show you, is that in the New Testament, the heart of salvation is not cleaning up our horizontal mess. Então, o que eu e o Mark temos tentado mostrar para vocês aqui, e que parte da nossa salvação não é simplesmente arrumar essa bagunça aqui no nosso horizonte, But reconciling us to a God who, apart from the substitutionary death of his Son, stands against us in righteous wrath. mas nos reconciliar com um Deus que, se a parte da reconciliação que é feita pela obra do seu Filho na cruz, está em ira contra nós. Now, because of that reconciliation to God, there are huge social implications. I don't want to deny that. Mas por causa dessa reconciliação então que é feita, existem imensas consequências sociais. But the first thing that the gospel does is to reconcile us to God. Mas a primeira coisa que o Evangelho faz é nos reconciliar com Deus. Because of this false reductionistic reading of the entire Old Testament, ultimately you misunderstand the cross. Por causa dessa falsa e reducionista leitura do Novo Testamento, você acaba entendendo erroneamente a cruz. And therefore justification. E por consequência entendendo erradamente a justificação. God bless you. That's all I have time to say. Deus abençoe, é tudo que eu tenho tempo para dizer.